A noite passada foi a mais assustadora de toda a minha vida. A essa altura eu já contei pra vocês a minha experiência, o que eu passei quando eu voltei naquele lugar amaldiçoado, horrível, que um dia eu chamei de lar. Mas não adianta. Não importa o que tenha acontecido comigo naquele momento. Nada poderia me preparar pra noite passada. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Estamos na quarta parte da história dessa creepypasta. Ela tá quase no fim, então se você não viu as outras partes, a gente vai deixar aqui no card. É importante pra você entender essa história. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e vamos pra história. Depois que eu acordei e eu vi aquela visão horrível daquele soldadinho mordido no meio em cima de mim, eu percebi que a minha janela estava entreaberta. E quando eu olhei mais de perto, eu percebi que parecia que a janela tinha sido aberta pelo lado de fora. É porque as travas estavam viradas para trás e parecia que tudo foi destruído de uma forma muito bruta, muito violenta. Na janela tinham marcas que não parecia ter sido feitas por um pé de cabra ou alguma coisa que a gente usa para forçar a abertura de uma janela. Parecia que o que tinha forçado foram garras. Nada tinha sido roubado na minha casa e eu tentei racionalizar como, foi um homem que fez isso. Eu não queria pensar que foram garras, que era o que realmente parecia, sabe? E o soldadinho de brinquedo voltou para mim com tanta violência que meu coração ficava apertado só de pensar nisso. Eu sabia que era uma mensagem, aquilo era um recadinho pra mim, mas parecia mais uma piada distorcida, sabe? Do meu visitante inesperado da infância. Eu passei em cada cômodo da minha casa, verificando tudo certinho pra ver se estava tudo dentro dos conformes. E assim, tava tudo normal. O que eu podia fazer era esperar a noite, porque eu já tava esperando que aquele demônio que tava no banco de trás do meu carro ia voltar à noite pra me assustar, e aí, quem sabe assim, ele seguia seu próprio caminho. Mas a verdade é que aquele soldadinho em cima de mim não era uma piada. Era uma promessa de volta, e o motivo dessa volta eu não queria nem saber o porquê. Quase que involuntariamente, os meus pensamentos voltaram a ser os mesmos de quando eu era criança. Eu comecei a ter saudade do dia, ter medo da noite, e eu só conseguia pensar que eu trouxe alguma coisa comigo nessa visita à minha antiga casa. Para deixar mais explicado para vocês essa sensação, é que quando eu era criança, eu sentia que essa coisa tinha alguma coisa ali particular comigo. Eu não sentia que as pessoas que moravam na mesma casa que eu, meus entes queridos, estavam ali fora de segurança. Eu sabia que era alguma coisa diretamente comigo. Só que agora, as coisas mudaram. Eu tava sentindo como se essa coisa tivesse ali acesso aos meus entes queridos. E pra piorar a situação, eu não moro sozinha. Eu tava casada já há 2 anos. E eu já causei muito mal a ela. Eu vou inventar um nome que eu vou chamar ela de Raquel a partir de agora, só pra gente poder se referir a ela. Eu e a Raquel, a gente era muito feliz, gente. Assim, éramos um casal completamente apaixonado. Era uma coisa muito fofa. O pior é que eu sabia que a Raquel ia estar em casa aquela noite. Porque ela trabalha com eventos, com promoções, ela organiza esses eventos. Então, várias vezes, ela precisa passar dias fora de casa. E isso nunca foi um problema pra gente. Até porque eu costumo ser uma pessoa solitária. Eu até aproveito quando ela tá trabalhando fora pra eu ficar mais focada na minha escrita, no meu trabalho. Apesar disso, eu sinto falta dela. Principalmente depois dos acontecimentos daquela noite. Ela chegou em casa por volta das 6 horas da noite. Eu cheguei, dei o meu melhor sorriso, abracei ela, dei um beijo. Eu tava tentando disfarçar minha preocupação, mas não adianta. A Raquel me conhece como ninguém mais. E ela perguntou o que estava acontecendo. Eu me atrapalhei com as palavras, eu não consegui falar muito bem. Eu só disse que eu tinha escrito sobre problemas da minha infância, coisas que eu tinha passado, e que isso me abalou de uma forma diferente. A Raquel, ela sempre foi muito compreensiva, muito carinhosa. Então, na mesma hora, ela já largou as coisas dela, sentou no meu lado e pediu pra eu explicar tudo o que tinha acontecido. Mas eu simplesmente não consegui. Eu não queria mencionar aquela coisa desgraçada que tinha me seguido
até a minha casa, por conta de uma curiosidade besta. Naquela hora eu achei que ela ia me achar louca, mas agora olhando pra trás eu acho que seria uma ótima ideia eu ter explicado tudo bem direitinho pra ela. Se tem uma coisa que é mais prejudicial no relacionamento do que a mentira, é a meia-verdade. Não porque seja alguma coisa enganosa, mas é porque é uma verdade alterada. E naquele momento eu resolvi falar pra ela a minha meia-verdade. Eu contei pra ela do meu visitante noturno, contei do quarto estreito, contei do vigia na ponta da minha cama, mas foi aí que a verdade terminou. Eu não contei pra ela que eu tinha voltado naquela casa. Eu sabia que ela ia ver a janela arrombada, então eu inventei que um ladrão tava tentando entrar dentro de casa e eu consegui expulsar ele, falei que ia chamar a polícia, e ela ficou até preocupada comigo. Nessa versão eu era a heroína da situação, mas eu menti pra ela. Na época eu fiquei envergonhada com a verdade. Mas hoje eu tô morrendo de vergonha da mentira. Se eu tivesse sido sincera, talvez a gente pudesse ter enfrentado tudo juntas. Mas não. Aquela criatura se aproveitou da minha desonestidade pra fazer uma coisa muito pior. A noite chegou, eu comecei a ficar mais ansiosa. Eu deitei na cama, tudo tava escuro e eu tava naquela ansiedade. A Raquel já tinha dormido, eu tava ouvindo a respiração dela. E eu tava naquela ansiedade porque eu sabia que quando aquela coisa aparecesse, ela ia vir sorrateira e ia aparecendo aos poucos até tomar o controle do meu corpo inteiro. Eu tentei ficar acordada o máximo de tempo que eu conseguia, mas não deu certo, gente. Eu tava cansada. Quando deu ali por volta de 4 da manhã, o meu sono venceu e eu acabei dormindo. O meu sono estava profundo, mas eu ainda estava incomodada com alguma coisa. E eu acabei acordando. Eu abri os olhos, meus olhos se acostumaram com a escuridão. A Raquel estava dormindo profundamente do meu lado e eu podia até ouvir a respiração dela. Eu ouvi ela inspirando, expirando, e esse movimento foi se repetindo ritmicamente. Até que o sono voltou e eu comecei a adormecer mais uma vez. Mas não, tinha alguma outra coisa lá, distinta, mas indefinível. Tava distante, fora do caminho, tava quase obscurecido, sufocado. Era como se viesse de trás de alguma coisa. Eu fiquei com os ouvidos mais atentos para ver se eu conseguia definir aquele som, mas estava muito quieto. Eu fiquei na cama por mais um tempo, mas a cada segundo que passava, aquele som quase inaudível tava me irritando demais. A partir daí eu já perdi meu sono e decidi levantar para investigar de onde estava vindo esse barulho. Eu sentei na cama e fiquei ali prestando atenção. A Lila fica deitada aí. Gente, como é que continua? Olha de nenês. Deita, Mimi, pra gente continuar gravando. Era um som diferente de qualquer outro que eu já tinha ouvido. Era baixo, repetitivo, e quanto mais o meu ouvido ia se ajustando a esse barulho, eu ia percebendo o que era. Era parecido com um murmúrio repetitivo. A única vez que eu ouvi um som parecido foi quando eu era criança e a gente foi visitar a minha avó na casa de repouso. Eu vi aquelas pessoas andando como se elas fossem presidiárias e falando coisas sem sentido. Foi isso que me lembrou. Era como se fosse uma série de palavras que eu não conseguia decifrar muito bem no meio de uma multidão e muita gente falando, murmurando ao mesmo tempo. Eu virei pro lado pra conferir se a minha esposa tava dormindo tranquilamente, ela tava. E pra eu ter a certeza de que ela não seria perturbada, eu resolvi levantar. Quando eu levantei, eu consegui ver ali pelo meu quarto alguma coisa, porque como o quarto fica completamente escuro, a gente tinha o costume de deixar a luz do corredor acesa. Eu olhei em volta pra ver se tinha alguma coisa fora do lugar, mas o quarto tava impecável. Na mesma hora eu já tive lembrança da minha infância, naquele meu segundo quarto, em que eu podia ouvir alguma coisa, mas eu não conseguia ver. Só que essa coisa tava ali. Eu dei uns passos pra frente e o barulho continuou aumentando. Apesar de eu não conseguir decifrar as palavras, eu não tava entendendo ao certo o que aquela voz estava falando, mas eu consegui ouvir as características da voz. Era uma voz de uma pessoa bem velha, aquele arranhado da voz que a gente vai ganhando com a idade. As palavras iam se embolando, era como se a pessoa estivesse ansiosa, mas ao mesmo tempo a voz estava abafada por alguma coisa. Fala um nome de mulher bonito. Sem ser Sibeli, pra ser o nome da esposa. Eu tava muito assustada, mas eu tirei forças da presença da Raquel ali do meu lado e eu dei mais 2 passos pra frente. E novamente a voz voltou a aumentar. Eu continuei andando e conforme a voz ia ficando mais alta, ia ficando também mais agitada,
Ao mesmo tempo eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, o que estava sendo falado, até que uma palavra chamou minha atenção e aí eu fiquei bastante assustada mesmo. Essa palavra era o meu nome. Na hora eu pensei, pronto, não, porque pra mim, gente, aquela coisa saber meu nome era como se desse poder infinito pra ela, como se já era. Eu ia ficar presa àquela criatura pra sempre, não ia ter mais o que fazer. E eu tive a sensação de que aquilo podia me matar a qualquer momento, quando de repente uma coisa me chamou a atenção. Era um barulho de tecido se mexendo. E aí, finalmente, eu tava vendo. Eu encontrei de onde aquela voz estava vindo. Aquilo tava de pé a alguns metros de mim, atrás da cortina. A luz da lua entrava fraca no meu quarto e eu só podia ver de leve o contorno daquela coisa. Eu tava muito apavorada, mas eu tava muito curiosa também ao mesmo tempo. Eu tinha que ver o que era aquilo. Com cuidado, eu fui me aproximando e eu cheguei mais próxima da cortina. Ela tava se mexendo muito devagarinho. Eu não sabia se era por causa da minha movimentação ou se era aquela coisa atrás da cortina que estava fazendo algum movimento leve. Agora eu estava perto o suficiente para ouvir aquela respiração difícil. Era isso. Eu ia ter que enfrentar o meu maior medo da infância. Aquele visitante assustador de criancinhas. E sem querer, eu acabei tocando a minha mão na cortina, o que fez ela abrir um pouquinho. E eu me enchi de pavor porque mesmo por uma fração de segundos, por aquela pequena fenda, eu consegui ver aquela criatura. Nossa, e como eu posso descrever aquilo que eu vi? Porque até agora, quando eu fecho os olhos e eu lembro do que eu vi, o meu desejo é apagar completamente aquilo da minha cabeça. Ele continuava soltando várias palavras que eu não estava conseguindo decifrar, era como se fosse uma mistura de várias línguas que não conversavam entre si. Aquela criatura era tão magra que os seus ossos marcavam na pele, e a pele era fina como papel. E era uma pele tão rosada que era quase machucada. Por mais fraca e frágil que aquela criatura parecesse, dava pra ver que ela tinha força bruta o suficiente para devorar suas vítimas. Enquanto ela murmurava aquelas palavras que eu não entendia, eu pude ver o que pareciam ser os dentes, quebrados, fraturados. Naquela hora eu não pude não sentir pena daquela criatura. Mas aí eu tive um pouco de noção e percebi que aquela criatura não era digna de pena. Na verdade, ela era para ser temida. Aquilo não tremia porque estava com frio ou com fome. Na verdade, aquilo era uma excitação, uma ansiedade de conseguir atacar logo a próxima vítima. Eu fiquei um tempo parada ali, tomando coragem para finalmente abrir a cortina e dar de cara com o que tivesse ali atrás. E quando eu tava finalmente tomando coragem para fazer isso, eu ouvi palavras que me arrepiaram e que me deixaram morrendo de medo. Olha atrás de você. De primeiro momento eu congelei completamente, mas eu fiquei preocupada com a Raquel. Se eu tivesse sozinha ali, provavelmente eu não teria nenhuma reação, eu teria congelado de vez, não teria olhado pra trás. Mas com a Raquel dormindo profundamente no mesmo quarto que aquela coisa tava, o meu único pensamento era proteger ela. Eu me virei e eu pude ouvir o gemido, a respiração ofegante daquela coisa. E antes mesmo de eu me virar, eu pude sentir aquele hálito horrível pairando pelo ar. Era um fedor de morte. Até que eu ouvi uma voz. E não era daquela criatura. Na verdade, era o grito que a Raquel tinha soltado. E esse grito vai me assombrar pelo resto da minha vida. Quando eu me virei, eu percebi que ele não estava atrás de mim, mas sim em cima da cama, se contorcendo de uma maneira muito estranha, com aquelas roupas esfarrapadas, tentando parecer humano de alguma forma. Mas será que era humano? Será que alguma vez na vida isso já foi humano? Eu nem pensei, só fui em direção a ele e eu comecei a puxar, a tirar aquela criatura de cima da cama, de cima da Raquel. Só que aquela coisa pegou a cabeça da minha esposa, colocou no travesseiro, abafou no travesseiro, e quanto mais eu ia puxando, mais ele ia arranhando as costas dela e rasgando a camisola dela. Os gritos dela estavam sendo abafados pelo travesseiro e eu tava com muito medo dela estar sendo sufocada. Eu só sabia implorar, chorar, pedir para aquela criatura me levar, deixasse a Raquel em paz, mas parecia que quanto mais eu implorava, mais ela ficava animada por fazer a Raquel sofrer, mais arranhava, mais sufocava, tava machucando ela, cortando ela. De repente ele parou de atacar ela, mas ainda mantinha a mão em cima da cabeça dela, pressionando contra o travesseiro. Eu coloquei a minha mão em volta do pescoço daquela criatura, daquela coisa, e eu tava tentando estrangular ela. Só que é até difícil de explicar que a magreza daquele ser não justificava a força que ele tinha.
Até que ele começou a passar a mão na cabeça da Raquel e tava passando de uma forma lenta, como se fosse um carinho. Eu comecei a ouvir barulho de ossos quebrando, cartilagem sendo rompida e graças a Deus não era da Raquel. Eu tava ali agarrando o pescoço daquela coisa, eu tava tentando segurar ela de todas as formas, quando o seu pescoço começou a girar de forma que nenhum ser humano consegue. Até que mesmo estando de costas pra mim, ele começou a me olhar. Eu já ouvi muitas vezes a expressão de que as pessoas não conseguem ver a floresta por conta das árvores. E eu vi que é verdade essa expressão, porque eu tava tão perto daquele rosto, daqueles olhos pretos profundos, que eu não consegui me concentrar em nenhuma outra característica. Eu apertei mais forte, eu gritava, eu tentava arrancar o pescoço dele, eu tentava, e eu teria arrancado se eu pudesse. Só que aquilo mal se movia e continuou acariciando a Raquel e tava me olhando com muita indiferença. Quando aquilo começou a abrir um sorriso, um barulho muito estranho começou a se formar quando aquilo começou a sorrir. Era como se fosse uma risada maléfica de outro mundo. Com um movimento violento, aquela criatura arrancou um chumaço de cabelo da Raquel, deixando uma ferida imensa aberta. E depois disso, ela simplesmente desapareceu. A Raquel não gritou. Ela só tava choramingando. Eu corri pra acender a luminária e fui pro lado dela, mas nenhuma palavra de carinho ou consolo ia adiantar naquele momento. Ela começou a chorar incontrolavelmente. A cama tava encharcada de sangue que saíam das feridas, dos arranhões que ela ganhou nas costas, da ferida na cabeça. E tudo que eu fiz foi abraçar ela e falar que tudo ficaria bem. Quando eu olhei para os olhos dela cheio de lágrimas, eu sabia exatamente o que ela estava pensando. Ela pensou que eu que tinha feito todas essas feridas horríveis nela. De todas as experiências que eu tive, o olhar de repulsa, de desprezo, a expressão de traição no rosto da Raquel foi, de longe, a mais dolorosa. Ela foi embora. Depois que ela conseguiu se recompor, ela começou a arrumar as coisas pra ir embora. Eu tentei explicar, eu tentei contar pra ela tudo o que aconteceu, mas ela não queria nem me ouvir. Ai, até porque quem acreditaria nessa história absurda, né? Ela disse que não ia chamar a polícia, mas que se eu procurasse ela, se eu sequer tentasse achar onde que ela tava, ela ia fazer exatamente isso. Pra ela, eu era agressora, não aquela coisa. Antes dela sair, ela virou pra trás, me olhou pela última vez e começou a chorar. Agora eu sei que eu perdi ela pra sempre. A mulher que eu mais amo no mundo agora acha que eu sou uma pessoa completamente violenta. Se pelo menos eu conseguisse explicar pra ela que o que aconteceu não tinha uma natureza humana, eram 5 da manhã, quando a Raquel foi embora. Agora são 9 horas da manhã e eu tô aqui, na luz fria, sentada na mesa da cozinha. E eu tô contando tudo isso agora pra deixar registrado tudo o que aconteceu. Pra todo mundo saber, pra Raquel saber que quem fez isso não fui eu. Foi aquela criatura horrível da minha infância. Agora eu tinha que colocar minha cabeça no lugar. Eu poderia ficar sentada, lamentando o fim do meu relacionamento, poderia ficar completamente dominada pelo medo, poderia simplesmente fazer nada, mas não é isso que vai acontecer. Eu consegui ouvir a risada do filho do meu vizinho. E essa risada me despertou várias memórias. Da alegria de brincar com meus amigos da infância, da felicidade de simplesmente dormir na hora certa e conseguir ter sonhos bons, de beijar a mulher que eu amo, de ter momentos felizes na vida. Mas são só memórias, e eu tenho medo de nunca mais conseguir experimentar essa felicidade. Essa coisa me quebrou, acabou comigo, mas eu não vou permitir que essa coisa estrague a vida de outra pessoa, que entre na vida de outra criança e faça a mesma coisa que fez comigo. Agora eu vou deixar vocês, porque eu preciso preparar algumas coisas antes que anoiteça, antes que essa coisa volte. Eu tenho um plano na minha cabeça e com alguma sorte vai ser sucesso. Eu queria prometer pra vocês que a gente vai se ver de novo, mas eu não posso prometer isso. Eu espero que você entenda o que precisa ser feito, porque essa noite eu vou matar essa criatura.